Então, pessoal, significado dos orifícios das válvulas. Pressão ou alimentação. Pode ser o P ou 1, conforme as duas normas que a gente viu ali. É o ponto de alimentação da válvula, onde está ligada com a rede de ar comprimido ou unidade de conservação. Pessoal, essa nunca vai mudar. Sempre vai ser o 1 ou P, sempre vai ser a alimentação, independente da posição que tiver dentro da válvula. Se for uma válvula de duas posições, se for a posição 1 ou a posição 2, não importa. O P sempre vai ser na mesma posição, isso não varia, certo? Então, nessa válvula aqui, que é uma válvula que a gente tem no laboratório, a gente vai usar bastante ela, a pressão sempre vai ser nesse. A gente vai conectar nessa entrada aqui do meio, na parte inferior da válvula, certo? Utilização A, B e C ou 2, 4 e 6 são as conexões que interligam a válvula ao consumidor. Então, pessoal, aqui a gente vai conectar a mangueira nesse ponto aqui e no ponto que a gente quer atuar. Por exemplo, um atuador. A gente quer avançar o atuador e quer recuar. Então, eu posso ligar aqui a 2. Não dá para ver direito na foto, mas é um 2 aqui. Eu posso ligar o 2 no avanço do atuador e o 4 aqui no retorno do atuador, certo? Então, nas minhas tomadas de ações, eu vou ligar essas duas saídas aqui. Aqui são saídas de ar, correto? Escape, RST, EA, EB, EC, 3, 5 e 7, pessoal. Aqui são as conexões que permitem escoar o volume de ar comprimido que deve ser eliminado. Então, por exemplo, se a gente avançou, se aqui avançou, enviou ar para avançar um determinado atuador, está saindo ar pelo outro lado do atuador. Então, esse outro ar está entrando por aqui e ele precisa sair para a atmosfera. Então, ele sai por essas partes aqui. Esses filtros aqui, eles são intercambiáveis. A gente rosqueia, eles saem, né? Eles servem para filtrar, primeiramente para não soltar nenhuma partícula pro exterior e nem entrar alguma coisa para dentro da válvula, e também para silenciar, né? Porque vocês vão ver nas práticas, há um ruído peculiar, particular do fluxo de ar, e esses abafadores aqui, eles servem também para diminuir esse tipo de ruído. Nesses dois pontos aqui sempre vai ser escape, tanto é que nem tem conexão de ar. O que vai mudar hora vai ser num, hora vai ser no outro, mas sempre vai ser escape de ar aqui. Escape de ar da onde? De um desses dois caras aqui, né? Então, quando um envia, o outro vai estar recebendo ar e ele vai estar enviando para um escape ou para outro, dependendo da sua posição, né? Por exemplo, aqui, esse aqui, quando tiver ar saindo por aqui e entrando por esse cara aqui, o ar vai sair por aqui. Deixa eu voltar. E quando tiver saindo o ar por essa saída aqui e tiver entrando por essa, vai estar saindo para o ar vai estar entrando por aqui e saindo por aqui, certo? Pilotagem, pessoal. Pilotagem são esses nas extremidades aqui. Eles atuam para selecionar qual posição que vai ser executada. Por exemplo, se eu colocar ar aqui nessa conexão aqui, vai selecionar a posição do lado de cá. Se eu colocar ar nessa posição aqui, ele vai empurrar o êmbolo para lá e vai ser nessa posição aqui. A troca, a seleção de posições é em função da pilotagem desses caras aqui, né? Então aqui geralmente eu vou ter ligado um botão, um fim de curso, um outro elemento que, dependendo da lógica do circuito, vai acionar um ou outro para acionar a posição que naquele momento me interessa, naquele momento do circuito. Aqui, pessoal, eu peço que vocês olhem com calma, mas tem um espectro aí dos principais tipos de válvulas que a gente tem, né? Uma das mais utilizadas, por exemplo, é essa aqui em cima, a válvula 5 duas vias, que são 5 orifícios e 2 posições, né? E a outra, essa aqui, é bem particular, de botões. Quando eu aperto um botão, normalmente ela está nessa posição aqui, a válvula duas vias fechadas no repouso. Então o ar está entrando por aqui e não está saindo para lugar nenhum, está saindo direto pro escape, certo? Escape não, tá bloqueado, o ar nem entra para dentro da câmera.
Quando eu aperto o botão, quando eu aciono o botão, entra essa posição aqui. Então o ar entra por aqui e vai por aqui. Então geralmente botões, fim de cursos, são quando são binário, né, fechado ou aberto, liga e desliga, é esse tipo de válvula, né? E nas válvulas de seleção, de avanço e retorno, geralmente a gente usa a válvula 5 duas vias. Porém, tem toda uma outra gama aqui de tipos de válvulas, que nem vale a pena salientar, por exemplo, essa aqui é igual, é uma válvula duas vias, aberta no repouso, veja, então aquilo que eu falei lá da posição inicial, quando eu ligar as conexões já vai estar permitindo que o ar entre por aqui e saia por aqui, e quando eu acionar essa válvula, quando eu pilotar ela aqui, que ela vai trancar o fluxo, né? Válvula 3 duas vias fechada é outra válvula também muito utilizada, a 3 duas vias fechada e a 3 duas vias aberta no repouso. A gente pode dizer que essas quatro válvulas aqui, essa aqui são as que a gente mais vai estar utilizando, principalmente nas práticas do laboratório. Tipos de acionamento ou comandos. As válvulas exigem um agente externo ou interno que desloque suas partes internas de uma posição para outra, ou seja, um agente que altere as direções de fluxo e efetue os bloqueios, liberando o escape. Os acionamentos podem ser musculares, mecânicos, pneumáticos, elétricos ou combinados. Os elétricos a gente não vai ver nessa aula, eu só coloquei aqui para vocês saberem que existe, mas os elétricos já entram na parte de eletropneumática, que a gente vai estudar solenoides e sensores indutivos, capacitivos, são todos com eletrônicos e elétricos. Então, na pneumática, são os musculares, os mecânicos e os pneumáticos, esses que a gente vai estar vendo agora. Eles são escolhidos conforme a necessidade da aplicação da válvula direcional. Então, aqui, o acionamento muscular, qual que é? Pessoal, é aquele quando tem a interação humana, né? Para não dizer que ele é manual, a gente fala, não é um termo correto dizer que é uma válvula manual. Não é. É uma válvula que tem um acionamento muscular. Então, botões, alavancas, pedais, tudo que tiver interação direta do ser humano para acionar ele é considerado um acionamento muscular. Aí reparem, pessoal, na simbologia aqui do lado, muito importante. Aí vocês podem ver aqui que diferente já do que a gente estava vendo até então, que era só a válvula com as posições e com as vias, a gente tem um acréscimo aqui de uma simbologia que representa o botão e aqui uma simbologia que representa a mola. O que isso significa? Significa que originalmente está nessa posição aqui, então quando eu ligar o ar está nessa posição aqui e quando eu apertar o botão é como se empurrasse essas funções aqui para esse local aqui. Então, eu vou ter pressão de ar passando daqui para cá, do 1 para o 2. E quando eu tirar meu dedo, tirar a força, a mola faz voltar. Então, é um avanço muscular e um retorno por mola. Aqui está o corte para a gente entender como que funciona. Aqui é sem apertar. A parte do azul fraquinho é onde a pressão não está, onde é retorno. Tá? Então o ar está retornando por aqui e aqui está o ar com a pressão. Quando eu aperto esse botão, eu desloco e venho para essa posição aqui. Então eu consigo liberar a passagem de ar, tranco aqui o retorno e fica somente o acesso para a pressão. Então aqui o fluxo de ar muda, né? Então, sem estar apertado, o fluxo de ar é um retorno, né? Eu não tenho um trabalho, eu só estou derivando o ar de algum outro lugar e está sendo para cá. E quando eu aperto o botão, eu libero a passagem de pressão e o ar sai aqui no 2, no A também, indo para o atuador ou para uma outra válvula que vai poder pilotar. Por exemplo, lá a válvula 5 duas vias pode estar pilotando ela para trocar a posição dela. Essa é uma prática bem comum que a gente vai fazer em sala de aula. Acionamento mecânico. O comando de válvula é conseguido através de um contato mecânico sobre o acionamento, colocando ao longo de um movimento qualquer, para emitir
para permitir o desenrolar de sequências operacionais. Comumente, as válvulas equipadas com esse tipo de acionamento recebem o nome de válvula fim de curso. Muito comum também. Aí percebam, pessoal, percebam que internamente a válvula é igual à anterior. O que muda são só os contatos de acionamento. Então eu tenho esse rotorzinho aqui que é representado por essa simbologia aqui, que quando apertado faz pilotar a válvula. E quando ele é desacionado, quando é tirada a pressão sobre ele, que ele volta para a posição original, a mola empurra e volta para a posição 1 aqui. Então esses são os famosos fim de curso. Para que ele serve? Por exemplo, eu mandei um atuador avançar. No final do curso desse atuador, ele vai bater no fim de curso desses. E eu vou saber que ele chegou no final através desse sinal. E a partir daí eu posso tomar a ação subsequente do meu programa, da minha lógica. Aqui está também o esquema. Aqui ele sem estar apertado, a mola empurra para cima o êmbolo e não permite que o ar passe. Ao passo que eu aperto o rolete ele é acionado, o ar consegue passar por aqui, abaixa esse cara aqui, e no que ele abaixa o êmbolo, permite o avanço do ar na câmara e sai aqui pela pressão. Percebo que aqui o êmbolo aqui não está abaixado, o ar é bloqueado para cá. Ao passo que ele abaixa essa mola aqui, que é nessa posição aqui, abaixando a mola aqui permite que o ar passe e assim faça a reação em cadeia que consiga que o ar que entre aqui no 1 saia aqui pelo 2. Acionamento mecânico. Quando um mecanismo móvel é dotado de um movimento retilíneo, sem possibilidades de ultrapassar um limite e ao fim do movimento deve acionar uma válvula. O recomendado é o acionamento por pino, que recebe um ataque frontal. Então, ele é parecido com o fim de curso, só que o fim de curso ele fica perpendicular ao atuador ou ao elemento que vai acionar ele, certo? E aqui o pino, né, ele fica frontal, então quando encostar, é quase como se fosse um botão, pessoal, só que ele é feito por um outro elemento do mecanismo, do circuito, vai acionar ele e vai bater. Com a mesma função, ele serve como se fosse um sensor, ele sabe que alguma coisa, que algum movimento foi executado quando ele é acionado. Isso dentro do sistema, dentro da lógica, é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir fazer as ações que a gente deseja no circuito. Aqui também tá outra representação dele, aqui sem ele tá apertado, o ar entra por aqui, não consegue, perdão, o ar entra por aqui na pressão e é bloqueado aqui. E o fluxo está só de retorno, de escape. Quando eu aperto ele, a mola abaixa e permite a passagem de ar pelo canal, dando pressão na saída de trabalho. Acionamento pneumático. As válvulas acionadas com esse tipo de acionamento são comutadas pela ação do ar comprimido proveniente de um sinal preparado pelo círculo e emitido por outra válvula. Então, aqui, pessoal, com essas duas válvulas, com essas três válvulas aqui, a gente consegue fazer vários circuitos. Por exemplo, se eu conectar um botão na válvula aqui, nessa entrada aqui, quando apertar, vai pilotar esse cara aqui. Eu posso acionar um atuador. Quando o atuador bater num fim de curso, eu posso mandar esse atuador, esse fim de curso, acionar esse cara aqui. Quando esse cara aqui for acionado, ele vai trocar os pilotos aqui dentro e vai fazer que o ar saia por aqui, retornando o cilindro. Então, com essas três válvulas aqui, a gente consegue fazer um circuito de avanço manual e retorno automático. E assim, várias outras variações só com esses três tipos de válvulas. Isso a gente vai explorar bastante, mas o que esse slide está querendo falar, que eu posso acionar uma válvula em função de um sinal emitido por outra válvula. Aqui, por exemplo, eu posso acionar pelo botão, ou pelo final de curso eu posso acionar essa válvula aqui para tomar uma determinada decisão que eu queira avançar ou retornar um atuador, ou até mesmo ligar outra válvula, que a gente pode estar tendo essa possibilidade também.